Oi, gente, é tudo certo? Então, eu queria fazer um making off hoje, antes da gente começar a aula, porque é o vídeo, aqui é o cameraman, é o meu marido, né? Mas daí ele falou que eu não ia parecer uma professora muito profissional. Acontece que eu tô dando aula, na verdade, descalça, né? Dá um close no meu pé. Tô dando aula descalça. Do lado deu um colchão do Atlético. E é isso que nós temos. Em épocas de videoaulas, né? A gente tenta gravar daqui pra cima, mas eu achei que eu não estaria sendo honesta se eu não contasse a realidade dos fatos. Pessoal, vamos lá! Garantias constitucionais. Então, não sei se vocês viram, quer dizer, obviamente que vocês viram, porque vocês estão acompanhando diariamente as aulas, né? A gente terminou a respeito de um introdutório da necessidade de um processo penal. Processo penal para quê e para quem? Né? Para que serviria o objeto do processo penal? A gente sabe que o processo penal, muito mais do que uma matéria disciplinada no Código de Processo Penal, é uma matéria disciplinada na Constituição, né? Então, não há como trabalhar com processo penal sem trabalhar com as garantias constitucionais. Prefiro sempre dizer que a nossa matéria é chamada Processo Penal Constitucional. Eu acho que ela fica muito mais completa dessa forma. Pessoal, então vamos lá. Garantias constitucionais, né? Para que servem as garantias? Pessoal, simples. Considerando um Estado liberal, goste ou não, mas considerando isso e considerando que todo o sistema penal ele é, via de regra, ultima ratio, o objeto do nosso processo penal, o objetivo dele sempre vai ser evitar os abusos do poder estatal, né? Então, tendo isso como premissa, as garantias nos protegem em razão dos abusos do poder estatal. Propriamente, os abusos do poder punitivo. Para isso que servem as garantias. Veja que o mesmo objeto das garantias é o objeto do processo penal. Pessoal, vocês já me ouviram falar algumas vezes. Forma no processo penal é garantia. Meu cameraman falou que não. É porque ele nunca presta atenção nas minhas aulas. É muito triste isso. Mas vocês sabem que forma no processo penal é garantia. Garantia. Gente, quando a gente tinha lá o sistema inquisitivo, como é que era? Tinha o Tribunal de Santo Ofício, em que a pessoa que acusava era a pessoa que julgava. Não havia forma para isso, não havia uma forma na acusação. Hoje a gente sabe que para que haja o oferecimento de uma denúncia, a gente precisa dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. A mera formalidade, vírgula, não é mera formalidade. Eu preciso de uma acusação bem fundada. Preciso que haja esclarecimento dos fatos. Preciso que haja um mínimo de elemento probatório. Preciso de que hajam indícios da prática criminosa e da suposta autoria. Veja, não é livremente assim para se formular uma acusação. Não posso simplesmente formular uma acusação com o que der na minha telha. Eu preciso de uma forma. Eu preciso de elementos. Então, gente, quando falamos de forma no processo penal, entendam que há uma garantia. Entendam. Então, pessoal, por se tratar de um ritual de exercício de poder e limitação da liberdade individual, o que isso quer dizer? O processo penal, ainda quando não estamos falando aqui de liberdade, estrito sensu, lá, a pessoa ficar lá na cadeia, ainda quando não estamos falando disso, o início de um processo penal já restringe a nossa liberdade. Lembra aquele exemplo lá, de maneira jocosa que eu dei, da pessoa que conheceu o gato, tá indo lá assinar na vara
e o gato tá indo pedir uma certidão de antecedentes criminais e vê você ali do lado, ó, assinando que você tem um comparecimento na vara. Lembra desse exemplo que eu dei em sala de aula? Gente, é muito além disso. O processo penal restringe a nossa liberdade. Ter um processo penal contra você restringe a sua liberdade, tá? Ainda que não esteja falando da liberdade propriamente dita. A gente precisa limitar o poder punitivo, porque a gente sabe que o poder punitivo tem ânsia de poder. Gosta daquilo. A gente precisa limitar. Por isso que existem as formas. Para que não hajam acusações infundadas, para que não hajam recebimentos de denúncias sem elemento probatório suficiente, para que a defesa consiga exercer com plenitude suas teses, para que o acusado possa se defender da maneira como ele bem entender e para que o juiz, de maneira não parcial, decida conforme a presunção de inocência. Agora vamos estudar isso mais especificadamente. Bom, galera, a gente sabe que então as garantias constitucionais elas servem contra os abusos do poder punitivo. Os princípios, portanto, são as normas pelas quais as garantias são exercidas. Vamos começar com o princípio da jurisdicionalidade. O princípio da jurisdicionalidade nada mais pode ser resumido como um gênero do qual vários princípios derivam. Gente, o princípio da jurisdicionalidade significa muito mais do que ter um juiz. Exige que esse juiz seja imparcial, natural e comprometido com a máxima eficácia da própria Constituição. Repito que o nosso processo penal não é só processo penal, é processo penal constitucional. Disso a gente extrai o quê? Que o princípio da jurisdicionalidade representa a exclusividade do poder jurisdicional. Sim, apenas o poder jurisdicional quem julga. Não existe mais o livre-arbítrio, em que a gente pode simplesmente dar um soco na cara do outro, embora às vezes a gente tenha vontade. Mas a gente não pode exercer a vingança de maneira pessoal. Quem pode? O Estado. Fica aqui a nossa crítica a isso. Direito ao juiz natural. O que é um juiz natural? Um juiz vegano? Não, gente. Juiz natural não é um juiz vegano. Juiz natural é aquele que tem a competência disciplinada na Constituição. Independência da magistratura. A magistratura ela é livre. Ela não fica nem abaixo e nem acima de nenhum poder. Exclusiva submissão à lei. A lei que diz os nossos limites. A lei que nos permite fazer os ritos processuais. Indeclinabilidade da jurisdição. Eu não posso deixar de julgar. Sabendo, portanto, que o princípio da jurisdicionalidade é o gênero do qual derivam várias espécies, o princípio do juiz natural nada mais é do que uma espécie, ou seja, um elemento dentro do princípio da jurisdicionalidade. Veja, o que é o juiz natural? Péssima minha piada do juiz vegano. Sim, eu sei. Mas juiz natural nada mais é do que aquele que tem a competência atribuída pela Constituição. Não confundam o princípio do juiz natural com a identidade física do juiz. São coisas bem diferentes. Antes de eu explicar o juiz natural, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês que o juiz natural e identidade física do juiz são coisas bem diferentes. Vamos começar. Vocês já devem ter ouvido falar na identidade física do juiz. O que é? O juiz que começa a instrução é o mesmo que julga. Portanto, se eu estive lá numa audiência de instrução e julgamento e lá eu prestei o meu depoimento e lá eu confessei ou não confessei, enfim. Se lá eu estive perante aquele juiz, é aquele juiz que vai me julgar. Porque ele que teve o contato com a instrução. Então, a identidade física do juiz é o juiz que inicia-se a fase de instrução, é o mesmo juiz que julga. Agora, o juiz natural é aquele cuja competência está atribuída pela lei. Veja, a gente tem alguns
artigos na própria Constituição em que vão falar, inclusive, de prerrogativa de função. Quando a gente fala de prerrogativa de função, por exemplo, a Constituição está atribuindo o juiz natural àquele caso. Artigo 109. Quando ele vai falar de que cabe a determinada corte o julgamento de tais e tais e tais sujeitos, a Constituição nada mais está fazendo do que atribuindo o juiz natural àquelas situações específicas em lei. Tá? Então, veja, juiz natural está atrelado com competência. Agora, princípio do identidade física do juiz está atrelado com critério de julgamento. Ok? Então, são coisas diferentes entre si. O juiz natural, portanto, está atribuído na Constituição. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Outro elemento. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Pessoal, o que isso significa? 3 significados. O juiz natural. Somente órgãos instituídos pela Constituição podem exercer jurisdição. Se a Constituição, todavia, determina que leis especiais, que a legislação infraconstitucional pode atribuir normas de ordem, digamos assim, normas de regulação da competência, por exemplo, código de normas do Estado não sei o quê, código de normas de não sei o quê. Se a Constituição atribui esse poder aos Estados, isso significa que é uma competência instituída pela Constituição, a ser disciplinada por leis infraconstitucionais. Ninguém poderá ser processado e julgado por órgão instituído após o fato. Tribunal de exceção, pessoal. Veja. Quando eu cometo um roubo, cometi o roubo. O roubo eu cometi esse ano. Não pode acontecer que esse ano que eu cometi o roubo, minha denúncia foi oferecida perante a primeira vara criminal de Curitiba, não pode simplesmente que ano que vem surja lá uma determinação que agora todos os crimes de roubo serão julgados pelo Tribunal dos Roubos Especiais. Não existe isso. Eu não posso criar tribunais após o fato. Tá? Isso não pode acontecer. Há uma ordem taxativa de competência entre juízes pré-constituídos, excluindo-se qualquer alternativa deferida à discricionalidade de quem quer que seja. Mais um elemento que proíbe, mais um elemento que representa o tribunal de exceção. Veja, tem uma ordem taxativa acerca da competência. Eu não posso simplesmente criar tribunais. Aqui, a representação do juiz natural é de que eu não posso criar tribunais após o fato praticado. Da mesma forma que eu não posso criar a discricionalidade tribunais para determinado fato, seja antes ou depois da ocorrência do fato. Veja, eu não posso simplesmente, a minha discricionalidade, eu magistrada, entender que, imaginem o fato, eu sou titular da primeira vara criminal de Curitiba. Fiquei sabendo que lá em Pinhais tem um caso muito interessante. Eu não posso pegar aquele processo muito interessante e começar a julgar. Não posso. Por quê, gente? Porque isso viola o juiz natural. O titular, ou seja, aquele juiz, estava pré-constituído para aquele determinado caso. Porque aquele caso tem as suas regras de competência que trouxeram que é o juiz de Pinhais que vai julgar. Não posso eu, juiz de Curitiba, meter o bedelho ali. Então, muito cuidado quando a gente utiliza o critério de prevenção. Quando a gente for estudar prevenção, a gente vai ver que muitas das vezes uma briga entre juízes competentes, juízos competentes, melhor dizendo, entre juízos competentes, ele utiliza o critério da prevenção. Muito cuidado, porque a prevenção ela é sempre uma exceção, não é a regra. Quando a gente utiliza o critério da prevenção para tornar um determinado juízo competente, a gente precisa saber se aquele caso específico cabe à prevenção. Quando a gente utiliza indiscriminadamente a prevenção, a gente pode, não estou falando que vai, mas pode incorrer em uma violação ao juízo natural, ao juiz natural.
tá? Então, observem quando vocês forem analisar os casos, forem ler algum caso de mídia, etc., que vocês, em alguns momentos, vocês vão acabar vendo violações ao juiz natural. Muito associado com critério de prevenção, tá? Só tô antecipando essa matéria, não é nossa matéria acerca de competência, por isso a gente não vai entrar mais a fundo, mas só para vocês criarem essa pulguinha atrás da orelha. Há uma exclusividade do juiz legalmente instituído para aquele determinado caso, tá? O princípio do juiz natural consiste no direito de que cada cidadão tem o direito de saber de antemão a autoridade que irá processá-lo. Ah, professora, eu gosto muito da doutora Ana Carolina, eu quero muito que ela julgue meu caso. É isso que está querendo dizer? Não, obviamente que não é. O que a gente está querendo dizer é que você sabe que se você cometer um crime em Curitiba, via de regra, o juízo competente vai ser Curitiba. Via de regra, porque quando a gente trabalhar com competência, a gente já vai saber que tem algumas vírgulas e vírgulas e vírgulas as regras de competência, tá? E aí? E as varas especializadas, né? Sabemos que tem alguns juizados, que temos algumas varas que exercem titularidade acerca de determinada matéria. Por exemplo, a 11ª Vara Federal de Curitiba, ela exerce competência para julgar casos atrelados a crimes ambientais. Não apenas de Curitiba, mas inclusive chega ao litoral de Paranaguá. Mas professora, eu tenho um tio que ele mora em Paranaguá e ele trabalha na Vara Federal de Paranaguá. Ou seja, existe Vara Federal em Paranaguá. Não deveria ser onde o local do crime, a competência? Por que um crime que acontece em Paranaguá, um crime ambiental que acontece em Paranaguá, vai ser julgado pela 11ª Vara Federal de Curitiba? Embora eu não tenha estudado ainda a competência, acho meio estranho. Você não está errado em achar estranho. Mas aqui, eu lhe digo, não há violação ao juiz natural a criação de varas especializadas. Varas especializadas não modificam a competência. Elas especializam aquela competência instituída pela Constituição. Elas não modificam. Veja, quando a gente for estudar competência, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas o fato é, a criação de varas especializadas, o objetivo foi feito exatamente para que se haja uma especialidade a respeito daquela matéria. Por óbvio, né? Ainda mais matérias complexas. A questão do juizado especial de violência doméstica não é um juízo de execução, não é um tribunal de exceção. Porque a gente nada mais está fazendo do que especializando aquela matéria. A gente não modifica a competência continua a ser daquela instância, porém especializada, tá? Princípio da imparcialidade, também derivado do princípio da jurisdicionalidade. Eita, esse princípio é difícil, né? Complicadinho esse princípio. Gente, na verdade, a gente sabe, né? Imparcialidade. Quem não sabe o que é a imparcialidade do juiz? Se a gente sabe o que é a imparcialidade do juiz, por que existem tantas violações? Não faz sentido, né? E cabe a gente entender e sempre relutar contra a questão da imparcialidade. Imparcialidade é uma máxima. Sem um juiz imparcial, é impossível existir uma ampla defesa. É impossível existir um trabalho afinco às garantias constitucionais. O juiz imparcial, ele já tem um juízo pré-concebido acerca daquilo. E cuidado, quando esse juiz imparcial não demonstra a sua imparcialidade, que acontece muitas das vezes, né? Então, pessoal, não está apenas na Constituição, mas sim na Declaração dos Direitos Humanos. Veja, todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. É um princípio supremo do processo penal. Sem um juiz imparcial, a gente volta lá às caças bruxas.
gente tem a imparcialidade subjetiva e a imparcialidade objetiva. A imparcialidade subjetiva tem a ver com a imparcialidade do juiz perante as partes. Ou seja, ai, não fui com a cara dele, não gostei, não gostei da cara dele. Quando que a gente visualiza isso? Pessoal, isso é nítido em várias audiências, né? Em vários momentos, infelizmente, a gente vê um juiz mais tendente para alguma das partes. Ah, porque eu sou amigo... Com marca do interior, putz, é meio complicado. Não tô generalizando, mas que é complicado em alguns momentos. Ah, eu sou amigo... A minha filha estuda com a filha do promotor. Ai, gosto dela. Gosto muito. Aí acaba ficando amiga do promotor, da promotora. Chega o advogado lá de fora do interior. Lá de... Apucarana não é grande. Lá de... Iomerê, não conhece Iomerê? Pesquisem, Iomerê, Santa Catarina. Tá lá na comarca de Iomerê, menos de 4.000 habitantes. E não conheço, veio um advogado de fora, nem conheço ele, não fui da cara daquele réu, não fui. A imparcialidade subjetiva tem a ver com isso. Né? O juiz que está mais tendente a uma das partes do que a outra. Né? Então, seja em relação à pessoa, seja em relação às relações anteriores que ele tem, seja porque ele está mais afeito a determinada parte do que a outra. Ah, professora, é aqui que a gente tenta puxar o saco do juiz? Pessoal, não, né? Não. Professora, é aqui que a gente vê a questão da intercept, em que determinado juiz diz como o promotor deveria conduzir determinada investigação? É mais ou menos por aí? Imparcialidade objetiva. A objetiva tem a ver com o fato em si. Sabe aquele juiz que odeia traficante? A professora quem gosta, né? Pessoal, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas sabe aquele juiz que luta contra as drogas, que coloca lá como adesivo do carro? Não, professora, isso é... Eu defendo a Lava Jato. Ah, tá, desculpa, confundi. Então sabe aquele juiz que coloca ali no carro, eu defendo a Lava Jato? Eu odeio corruptos? Morte aos corruptos? Sabe esse juiz que faz isso? Então, esse juiz, ele é imparcial objetivamente. Imagine um caso em que um juiz que é totalmente contra, que tem uma política, inclusive escreve artigos sobre isso, publica obras, totalmente contra a corrupção. Um juiz desse vai, para quem que é a favor? Não, mas eu tô querendo dizer um juiz que promove políticas a respeito disso. Totalmente contra a corrupção. Um juiz desse vai lá e julga um caso de corrupção. O que ele vai fazer? Por outro lado, imagine um juiz que tem uma vertente de que legalize, né? Vamos liberar todas as drogas. Sou totalmente contra as drogas, sou totalmente a favor do uso das drogas e acho, inclusive, que escrevi vários artigos dizendo que o tráfico, na verdade, só promove mais o uso do que se fosse se o crime de tráfico de drogas só promove mais o uso do que se as drogas fossem liberalizadas. Imagine esse juiz julgando um caso de tráfico. Pessoal, não estou falando que o juiz não pode ter ideologias, que o juiz não pode ter, que ele deixa de ser humano a partir do momento que ele entra para a magistratura. Isso exige muito, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que se isso afeta o seu julgamento a determinado caso, ele é imparcial, né? Imparcial objetivamente. Então tem a imparcialidade subjetiva, ela é, embora também seja muito camuflada, ela é até um pouco mais fácil de ser visualizada. Muitas vezes é atrelada até com uma dose de preconceito. Mas a imparcialidade objetiva nem sempre ela é tão fácil de ser visualizada. Mas, pessoal, é fato que, ainda que você, magistrado, tenha total direito de ter as suas manifestações públicas, de ter as suas ideologias, etc., tem que tomar muito cuidado para saber se isso não influencia o seu julgamento. Porque se isso influenciar o seu julgamento, e é muito difícil que não influencie, tô falando isso por qualquer ser humano. Imagine você que tem uma tese de doutorado em que fala sobre os efeitos positivos da descriminalização da droga, contra o tráfico de drogas, a favor da venda. Você julgando uma questão de uso de drogas, ou ainda mais próximo da gente, você tem uma tese
que publicou e escreveu livros a respeito dos efeitos deletérios da corrupção, e você vai lá e julga um caso de corrupção. Pessoal, exige muito que esse ser humano consiga esquecer todo esse seu lado e julgue de maneira imparcial, né? Mas a Constituição, ela pede isso. A Constituição, ela exige que você, julgador, não esteja afim com as suas ideologias, tá? Então, em termos bem genéricos, inclusive tem um texto bem interessante do professor Chemin, em que ele fala a respeito do efeito cognitivo, das decisões, etc. Bem legal. Se eu lembrar, eu posto pra vocês lá no Lava. Mas é importante que a gente saiba que isso afeta o julgamento, né? E a consequência de um juiz imparcial, a gente já sabe o que aconteceu lá atrás, né? E aí, pessoal, para que a gente saiba que o nosso processo penal, ele é muito mais processo penal constitucional do que um processo penal do Código de Processo Penal, a gente tem aqui o artigo 156 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: a prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo porém facultado ao juiz de ofício, ordenar mesmo antes de iniciada a ação penal a produção antecipada de prova. Tá, esquece o resto. Juiz de ofício pode ordenar a produção de prova. Mas, professora, isso não é inquisitivo, o sistema inquisitivo que a gente viu tanto? Por isso que eu digo que a gente tem que entender o nosso processo penal constitucional. Que se a gente for se pautar só pela lei do processo penal, do Código de Processo Penal, nem sempre vai ser um bom negócio pra gente. Determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligência. Então, pessoal, o que a lei diz? A lei diz que o juiz de ofício pode pedir a produção de prova e a produção de determinada diligência. Gente, é óbvio que a possibilidade de termos um juiz imparcial aqui é muito grande, né? Se o juiz ordena a produção de prova, ele já está convicto de determinado fato. Se ele já sabe que aquela prova é relevante, se aquela prova é urgente, se ele determina a produção daquela prova de ofício, é porque ele já tem uma concepção a respeito daquele fato, né? Então, cuidado quando a gente lê isso daqui cru e puramente. Precisamos ler interpretando a Constituição. Ainda assim, essa posição, infelizmente, ela pode ser assumida pelo juiz, de acordo com o Código de Processo Penal, em dois momentos. Poderes investigatórios, exercidos na investigação preliminar, e poderes instrutórios, exercidos durante o processo. Ou seja, o juiz, mesmo antes do processo, que é o que diz o inciso 1º do artigo 156, diz que, mesmo antes de iniciada a ação penal, o juiz pode pedir a produção de determinada prova. Ou seja, em fase de investigação, em fase de inquérito, o juiz pode pedir a produção de determinada prova, desde que relevante, urgente. E poderes instrutórios, exercidos durante o processo. Sim, quando aí ele é o titular da ação penal, e aí ele determina a apuração de determinado fato delituoso. A imparcialidade é garantida pelo modelo acusatório e sacrificada no sistema inquisitório. Sabemos disso, né, gente? Não precisamos mais nem exemplificar a respeito disso. Pessoal, vai dar 20 minutos aqui de slide. Ou já passou até? Quanto que tá, cameraman? Meia hora. Então, eu vou no próximo vídeo, eu vou continuar, porque senão fica muito tumultuado e acaba prejudicando a compreensão de vocês. Então, aguardem aí que já rola o próximo vídeo, tá? Até!